Olá, boa tarde. Nesta semana, a atitude de um torcedor flamenguista chamou a atenção de forma negativa. No jogo da semifinal da Libertadores, ele beijou uma repórter ao vivo, sem o consentimento dela. No entanto, há relato de que antes o homem teria cometido importunação sexual. O torcedor, que havia sido preso por assédio, passou por audiência de custódia e agora vai responder em liberdade. A discussão envolvendo o caso é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Plenário virtual. Supremo Tribunal Federal dá início ao julgamento sobre o piso salarial da enfermagem. Eleições 2022. Especialistas de universidades brasileiras consideram a urna eletrônica segura. Eles não encontraram nenhuma vulnerabilidade que coloque a integridade ou o sigilo do voto em risco. E ainda parcelamento irregular do solo. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação na região administrativa de Vicente Pires, no Distrito Federal. Começou hoje no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre o piso salarial da enfermagem. Os ministros da Suprema Corte devem decidir se referendam à decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a aplicação do salário base dos profissionais. Na liminar, Barroso deu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados da área da saúde esclareçam o impacto financeiro, os riscos para as vagas de emprego do setor e eventual redução na qualidade dos serviços. O julgamento no plenário virtual foi aberto hoje. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm até a próxima sexta-feira para apresentar os votos. O colegiado deve decidir se acompanha ou não o entendimento do relator ministro Luiz Roberto Barroso, que deu 60 dias para que os 26 estados e o Distrito Federal, a Confederação Nacional dos Municípios e o Ministério da Economia esclareçam o impacto financeiro do piso da enfermagem. O Ministério do Trabalho também deve informar os riscos de demissões e o Ministério da Saúde esclarecer o risco de fechamento de leitos e redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. A decisão de Barroso foi em ação apresentada pela CN Saúde, que questionou a constitucionalidade da lei que criou o piso. O ministro considerou mais adequado, diante dos dados apresentados até o momento, que o salário base não entre em vigor até que os esclarecimentos sejam prestados e alertou que o Legislativo e o Executivo não analisaram a viabilidade dos custos pela rede de saúde. Segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o piso salarial da enfermagem vai ter um custo de 4 bilhões e 400 milhões de reais por ano para os municípios, de 1 bilhão e 300 milhões por ano para os estados e de 53 milhões por ano para a União. Ontem, o relator esclareceu que suspendeu a lei para que o pagamento seja cumprido por hospitais privados e filantrópicos. Ele explicou que é preciso uma fonte para custear o novo piso, que é de R$ 4.750. A minha posição é que é muito justa a instituição de um piso para a enfermagem e para outros profissionais de saúde. Portanto, eu estou empenhado em viabilizar a concretização desse piso. A minha visão e a de muitos é que, sem se construir uma fonte de custeio, seria muito difícil tirar do papel esse piso salarial. Nessa quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação Brasil da Esperança, e de José Maria Emael, do Partido Democracia Cristã. O TSE tem até a próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, para julgar todos os registros de candidaturas à presidência da República. Nesta semana, os ministros analisaram ao todo 5. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação Brasil da Esperança, e de José Maria Emael, do Partido Democracia Cristã. Na terça-feira, 6 de setembro, os ministros já haviam aprovado os registros de Jair Bolsonaro, da coligação Pelo Bem do Brasil, e de Soraya Tronic, do Partido União Brasil.
Os ministros também homologaram de forma unânime a anulação da convenção partidária do Partido Republicano da Ordem Social, que lançou em julho as candidaturas de Pablo Marçal e Fátima Souza aos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. Em agosto, foi decidido que o PROS não lançaria candidatura própria à presidência e entraria na coligação Brasil da Esperança. Na sessão de terça-feira, também foi aprovada a adesão da legenda à coligação. O registro de candidatura de Padre Kelmon, do PTB, ainda aguarda julgamento. O candidato foi indicado pelo Partido Trabalhista Brasileiro para assumir a disputa pela presidência no lugar de Roberto Jefferson, que teve o registro negado na última semana. O pastor Gamonal compõe a chapa como vice. O andamento dos registros de candidatura pode ser acompanhado pelo sistema Divulga Candi Contas do TSE, que é esse aí que aparece na sua tela. Especialistas da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal de Pernambuco avaliaram a urna eletrônica e os programas eleitorais. Eles consideraram o nosso sistema de votação seguro. Pela Universidade de São Paulo, uma equipe de 4 pesquisadores ficou encarregada de testar o modelo 2020 da urna eletrônica. Para esse teste, os especialistas pesquisaram edições anteriores do teste público de segurança, replicaram e aumentaram planos de ataque ao sistema eletrônico de votação. Ao fim de 2 meses de avaliação, eles não encontraram nenhuma vulnerabilidade que coloque a integridade ou o sigilo do voto em risco. Não é uma opinião que você vai lançar, tá certo? Você precisa fundamentar as suas possíveis conclusões com evidências claras. E a gente procurou aplicar esse rigor científico, tá certo? Não só na execução do teste em si, mas como também no relatório, no report que foi feito sobre esses achados colocados aí. Um código-fonte é um conjunto de palavras ou símbolos que contém as instruções de como os programas funcionam dentro da urna eletrônica, como se fosse uma receita de bolo. Os técnicos da Unicamp e da Universidade Federal de Pernambuco também avaliaram os códigos-fonte da urna eletrônica. E segundo a Unicamp, a receita da nossa urna funciona. Olha só o que diz o relatório que eles fizeram. Nada foi encontrado que possa colocar em dúvida a integridade e confiabilidade do código-fonte da urna eletrônica brasileira nos aspectos que compõem o objeto do presente trabalho. Em termos do código em si, do código e da parte mais crítica que nós olhamos, não encontramos nada, de fato, nada assim, minimamente suspeito, assim, não é que você diz, ou minimamente errado, digamos assim, né, que você dissesse, olha, tem alguma coisa aqui, nós precisamos mais 6 meses para olhar com muita calma e olhar tudo isso. Não, assim, foi um exame que nós olhamos para alguns lugares com certo detalhe e lá imediatamente não encontramos. As parcerias firmadas entre o TSE e as universidades têm como objetivo aperfeiçoar o sistema eletrônico de votação. As conclusões foram de sugestões que, na verdade, não necessariamente precisariam ser feitas agora, para esse ciclo eleitoral, mas que podem sempre estar sendo feitas, vamos dizer, no próximo ano, em outro momento, para melhorar ainda mais a qualidade do software da urna e dos demais softwares, e também dos softwares da parte de teste, né? Uma comissão criada em março deste ano para propor a atualização do Código Tributário Nacional e da legislação que trata do processo administrativo na administração pública encerrou as atividades esta semana com a apresentação de 16 propostas. As medidas propõem uma ampla reforma em ações que incentivam a solução consensual de conflitos em matéria tributária. A comissão foi instalada pelo STF e pelo Senado Federal. Foi composta por 20 juristas e entre os objetivos estavam a criação de propostas para a redução dos conflitos envolvendo matéria tributária e a diminuição de processos entre a Receita Federal e os contribuintes. Na entrega oficial do relatório conclusivo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, avaliou que as propostas são de extrema importância para dar mais eficiência ao sistema
sistema de justiça. Numa das primeiras conversas que eu tive com o senador Rodrigo Pacheco foi exatamente a questão de nós tentarmos modificar o processo tributário e o processo administrativo em nome de um conceito hoje muito importante, que é a eficiência do sistema de justiça, a duração razoável dos procedimentos, que é um direito fundamental do cidadão, e também observar que nós tínhamos que dar uma resposta mais rápida à sociedade e desabarrotar o judiciário. Tanto na parte do processo tributário quanto na parte administrativa foram entregues 8 propostas. Fux salientou que os anteprojetos foram formulados em 180 dias e representam um trabalho de alta complexidade e profundidade. O grupo destacou ainda que o trabalho foi norteado pela preocupação com o contraditório e a ampla defesa, visando a desjudicialização e a busca pela neutralidade administrativa na condução dos processos. Ao receber o relatório final, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, disse que as propostas serão encaminhadas como projetos de lei do Senado e que os juristas serão chamados a participar de debates. O senador disse que vai conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com outros senadores para tentar preservar o máximo possível as propostas originais. É a conscientização dos meus colegas senadores de que esse foi um trabalho muito dedicado, não é, científico, com bases importantes, e que é muito importante respeitá-lo agora nesse processo legislativo. Veja a seguir no próximo bloco. Justiça manda soltar torcedor do Flamengo que assediou repórter. É já já. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública. A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar o torcedor do Flamengo que beijou uma repórter no último jogo do time no Maracanã. O torcedor está impedido de frequentar jogos do rubro-negro. O torcedor do Flamengo, Marcelo Benevides da Silva, foi preso em flagrante no último dia 7, antes da partida da semifinal da Libertadores no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ele foi acusado de praticar assédio ao beijar a repórter Jéssica Dias, da ESPN, que fazia a cobertura do jogo. O torcedor teve a prisão em flagrante convertida em preventiva depois de passar pela audiência de custódia e estava numa cadeia pública na zona norte do Rio. Ontem, o juiz Marcelo Rubioli liberou o torcedor da prisão porque, apesar de considerar o fato inaceitável, não há motivos legais suficientes que justificassem a prisão de Marcelo. Por isso, determinou que o torcedor não pode sair do estado sem autorização judicial, proibiu o flamenguista de ter contato com a vítima e testemunhas e também não pode frequentar os jogos do Flamengo enquanto durar o processo. Bom, agora para a gente repercutir esse assunto, eu converso ao vivo, de forma remota, com a advogada Hanna Gomes. Olá, Hanna, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer voltar aqui à TV Justiça. Prazer é todo nosso e falar sobre esse tema tão importante, né, Hanna, que chamou a atenção do país inteiro. Isso aconteceu na última quarta-feira, lá no Rio de Janeiro. A defesa do Marcelo, o acusado, né, ali de assédio, disse assim, era uma brincadeira, ele estava brincando, não teve a intenção. A lei diz que, independentemente da intenção, a importunação sexual é crime. É uma lei que diz que não é não, nasceu com esse conceito, né?
Exatamente, Rafa. A gente vê que essa lei veio de um movimento social, né? Ela é uma lei de 2018 que veio em razão do carnaval, dos assédios morais e sexuais que aconteciam no carnaval e passavam impunes por não serem enquadrados nem na lei de estupro e nem na contravenção penal de perturbação do sossego. Também percebeu-se que, por aquele episódio em São Paulo, em que um sujeito ejaculou no ombro de uma moça dentro do coletivo, passou na delegacia, chegou na delegacia, respondeu ao processo, ao termo circunstanciado, e mesmo assim saiu em liberdade porque não tinha um enquadramento legal para aquela conduta. Fazendo isso, o legislador percebeu que precisávamos de um tipo penal específico, e aí a gente teve a introdução no nosso Código Penal do artigo 215-A, configurando a importunação sexual. Pegando o gancho de novo desse caso lá no Rio de Janeiro, se o homem tivesse dado um beijo ali na repórter, né, digamos assim, numa espécie de uma brincadeira, aquele caso isolado, aquilo ali não configura a importunação sexual, é isso? Porque nós tivemos vários episódios anteriores que não foram captados pelas câmeras, mas o juiz traz na decisão, né, doutora Hanna, inclusive ele decreta a soltura falando assim que a conduta é inaceitável. Decretou a soltura porque a lei diz e concedeu ali medidas cautelares. Mas, enfim, só o beijo, então, não configuraria o que configura, então, o crime de importunação? Bom, o estupro, a importunação sexual, ela é qualificada lá no 215-A do nosso Código Penal e verifica o ato libidinoso, qualquer ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Nesse sentido, Rafa, a gente tem uma conduta muito expressiva, muito ampla, um espectro muito amplo de condutas. Ou seja, o que é ato libidinoso? Né? Qualquer ato que venha satisfazer a lascívia do autor, do agressor. Assim, um beijo, ninguém beija ninguém sem a intenção de beijar. Né? Então, a gente tem aí beijo sendo uma conduta sexualizada, uma conduta voltada para a satisfação da própria pessoa que beija. Nesse sentido, pode ser considerado, sim, a conduta da importunação sexual. Ninguém beija por beijar. A defesa do acusado pretende ali trazer a temática do beijo fraternal, que não teve a intenção de ofender a dignidade, a liberdade sexual daquela vítima. Porém, dentro de todo o contexto que nós temos acesso às informações, né, ele já tinha perturbado aquela moça, a repórter, a profissional, em outro momento, chegando a passar a mão nas suas partes, né, no seu corpo, perturbando com outros dizeres, com outras palavras, ou seja, esse beijo vai ter para a justiça uma conotação sexualizada em razão do todo. Então, se fosse apenas aquele beijo na bochecha, certamente haveria uma discussão sobre ser libidinoso ou não. Mas Hanna, dentro de todo o contexto... Por favor, pode complementar. Dentro de todo o contexto, pode ser considerado, sim, uma importunação sexual. Explica pra gente agora o que a vítima tem que fazer. Ela percebeu ali que que é vítima, né? Ela precisa o quê? Pegar uma testemunha, porque no caso concreto do Rio de Janeiro, o camarada foi preso ali quase que em flagrante, né? Foi tudo muito rápido. Mas no dia a dia, uma foto, um vídeo, uma testemunha, como configurar o crime? Essas condutas sempre acontecem muito rápido, né? E sem grandes provas que possam levar para o processo a gente atingir uma condenação. Certamente a vítima deve se dirigir à delegacia mais próxima, seja ela uma delegacia da mulher ou não, a uma segurança, um porteiro, uma autoridade qualquer que esteja ali próxima àquele lugar e levar o indicativo de onde está esse agressor, seja por meio de uma testemunha, né, indicando ali onde ele possa estar, qual foi o ato, verificando se tem câmeras que possam ter filmado aquela conduta e levar um número de provas maior que ela tiver acesso ali naquele momento. Maravilha, Hanna Gomes, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Sempre um prazer recebê-la. Boa tarde, viu? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza operação para apurar crimes de parcelamento irregular do solo
na região administrativa de Vicente Pires, no Distrito Federal. Mais informações em instantes. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou nesta sexta-feira a Operação Elo Falso. A ação tem como objetivo apurar crimes de parcelamento irregular do solo, lavagem de dinheiro e organização criminosa na região administrativa de Vicente Pires, no Distrito Federal, entre os anos de 2014 e 2019. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em casas e empresas ligadas aos investigados. A organização criminosa teria comercializado mais de 60 lotes na região, com a movimentação de aproximadamente 14 milhões de reais. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta de demonstração de vínculo permanente afasta a condenação por associação para o tráfico. O colegiado concedeu habeas corpus para absolver 3 homens que haviam sido condenados no Rio de Janeiro por associação para o tráfico de drogas, por entender que, para o reconhecimento desse crime, é necessária a demonstração de vínculo estável e permanente entre os envolvidos. O caso dos autos teve origem em operação policial que aconteceu na comunidade Nova Holanda, na cidade do Rio. 3 homens foram presos e no local foi encontrado mais de 1 quilo de cocaína, além de materiais utilizados para fracionar e embalar a droga. Em primeira instância, os autores foram condenados pela prática de tráfico de drogas e por associação para o tráfico, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No recurso ao STJ, a Defensoria Pública sustentou que não foram demonstradas a estabilidade e a permanência de vínculos necessárias para a caracterização do delito de associação. No voto, a relatora, ministra Laurita Vaz, destacou, entre outras coisas, que não foram comprovadas circunstâncias que demonstrassem a vontade dos agentes de se associarem de forma estável, não se indicou o prazo ao longo do qual os réus estariam associados, nem quais seriam suas funções no grupo. Desta forma, a sexta turma aplicou a jurisprudência da Corte, que exige provas robustas da estabilidade do vínculo entre os agentes para caracterizar a associação. Apesar da absolvição, o colegiado manteve a condenação referente ao crime de tráfico de drogas. O Conselho Nacional de Justiça aprovou recomendações aos tribunais de todo o país para que concedam acesso dos órgãos de segurança pública ao sistema informatizado de sentenças judiciais. De acordo com a recomendação do CNJ, a interação entre os tribunais e as polícias de todo o Brasil será feita por meio de um sistema online de banco de dados. Dessa forma, vai ser possível, por exemplo, que a Polícia Civil consulte de forma rápida e prática como está o andamento do cumprimento de medidas protetivas de urgência e a situação das pessoas citadas no processo. Ao ser aprovada a recomendação na sessão plenária desta semana, o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, ressaltou que a medida intensifica o combate e prevenção à violência doméstica, uma das prioridades do Poder Judiciário, além de promover a melhoria no cumprimento das determinações judiciais. Para o relator do ato normativo, o conselheiro Márcio Freitas, que é supervisor da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a recomendação vai agilizar a implantação do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. A Justiça Federal determinou a correta destinação de resíduos em região de reserva extrativista marinha, no Maranhão. A Justiça Federal, no Maranhão, concedeu liminar determinando ao município de Araioses que implante em 30 dias os serviços regulares de recolhimento, limpeza pública e destinação de resíduos sólidos nas comunidades das Ilhas Canárias e Imburana, localizadas na Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba.
Trata-se de uma unidade de conservação federal estabelecida pela União em uma área de 27 mil hectares nos estados do Maranhão e do Piauí, destinada ao uso sustentável por grupos tradicionais de pescadores locais. Pela decisão judicial, a administração municipal terá que eliminar depósitos de lixo clandestinos e promover fiscalização para evitar a formação de novos lixões. Deve ainda especificar a localização do espaço para a destinação final dos resíduos. A limpeza das áreas utilizadas irregularmente também deve ser documentada e a população advertida para que use os depósitos adequados a serem definidos pelo município. Por fim, foi fixada a multa diária no valor de 10 mil para o caso de descumprimento. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.